Bem-vindos à Reinvenção em Ação Open Space. Nessa temporada teremos 17 episódios gravados diretamente do evento Agile Brasil 2023. Chegando até você com o patrocínio da Business Map. Embarque conosco neste universo de ideias, experiências e muito mais. Muito bem, estamos de volta aqui com o episódio número 2 do Reinvenção em Ação no Agile Brasil 2023. Eu sou o José JR e tô com 3 maravilhosos convidados. Eu tava tentando caçar aqui porque tá todo mundo ocupado, então eu fico assim. O Teca, eu já dei uma caçada nele antes, vou mandar uma mensagem para o Teca, vamos dar um jeito. Mas eu tenho o prazer imenso de estar com 2 pessoas maravilhosas também aqui. Não vou apresentar vocês, vou deixar vocês se apresentarem, tá bom? Pra gente falar um pouquinho sobre agilidade, como ela afetou a vida e um pouquinho das experiências que vocês têm. E aí o resto que vier aqui, vamos ser ágil. Quer dizer, no papo vamos uma conversa gostosa, combinado? Muito bem, então pra gente começar aqui, como eu sou lá do interior do Paraná, eu vou ser cavalheiro aqui. Vou começar com minha amiga que está do meu lado esquerdo, para não falar o nome dela, para que ela se apresente. Depois nossa amiga aqui e o nosso amigão aqui, né, que é pequenininho e tá do lado aqui. Nem sei se o Rafael regulou as câmeras ali, porque o homem é grande, mano. Por favor, se apresente. Olá, boa tarde para todos. Meu nome é Laíse, eu sou uma entusiasta da agilidade, sou consultora de diversidade e inclusão, sou uma mulher negra, tranças, e hoje vamos falar sobre como a agilidade impactou na vida da gente. Muito bem. Você viu que voz suave? Que gostoso ouvir, né? E eu aqui falando alto, gritando. Palhaço, né? Muito bem. Por favor. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Ana Vieira, ou Nenes, pra quem me conhece aí do feminismo interseccional. Tenho 30 anos, preta sapatão aqui de São Paulo. E agilidade, eu também sou entusiasta. Tô aí, aos pouquinhos, me debruçando cada vez mais e trabalhando aí pra agilizar a vida do povo preto. Muito bom, muito bom. E o nosso pequeno, grande amigo aqui. Olá, eu sou Matheus Tuca. Eu sou preto, barbudo, careca. Eu sou africano, eu venho de Angola. Eu sempre costumo dizer que a África não é um país, é um continente, tem 54 países e Angola é um deles. Eu também sou um entusiasta Lean e ágil, eu gosto muito desses temas também. Portanto, a diferença na minha trajetória e na minha vida em particular. Então, estamos aqui para debruçar um pouquinho mais sobre esses 2 temas que eu acredito que farão toda a diferença na vida dos nossos ouvintes. Muito bom. Uma voz doce, calma. Mas fala um pouquinho perto do microfone, você tá falando muito calmo. E a voz dele não é assim, não, que o homem quando ele quer falar, dá pra assustar. Muito bem, muito bem. Eu gostei que vocês se apresentaram, se descreveram também, né? E uma das coisas que eu não fiz, e de vez em quando eu não faço, e eu explico por quê. Porque eu tive o maior prazer de ter batido um papo em outro canal, que foi com o Tito, Lucas Tito. Não sei se vocês o conhecem. Trabalhei com o Tito. Perfeito. E aí a gente bateu um papo. O Lucas, pra quem não conhece, ele é cego. E aí toda vez que eu faço alguma coisa, depois eu peço pra eles me descreverem, pra eu poder aprender um pouco mais sobre como as pessoas me veem, quer dizer, né, imaginam quem eu sou, de uma outra forma, né? É muito, muito legal. Muito legal. Então quem tava ouvindo aí, tem um bate-papo na internet, você procurar lá Lucas Tito e José JS, você vai encontrar, e ele faz uma descrição, e eu conto pra vocês assim, exata, que eu comecei a dar risada assim, todos os meus amigos, quem conhece, ele conseguiu me descrever como sou, e eu achei muito legal, porque nem eu me reconheci. Nunca imaginei. Às vezes até melhor do que você mesmo. Exato. E eu achei incrível. Então, só pra contar pra vocês uma experiência minha de como a gente pode estar aberto a aprender. Isso tá conectado totalmente com a agilidade, que é um dos assuntos que eu ia falar, que é muito legal. E aí eu queria que vocês... Primeiro aqui, eu tenho... Primeiro estrangeiro na mesa. Mas é estrangeiro, mas tem coração brasileiro. Com certeza. Teca, a primeira coisa, como é que você veio parar no Brasil, cara? Nossa, cara, a história é longa. Bom, tem alguns minutos só, nossa. Como é que você consegue fazer um... Seja ágil e sumariza. Exato. Você desculpa agora, né? Ágil pra tudo quanto é coisa. Eu acho que, primeiro, eu tenho 2 metros, tá? Só pra tentar... Isso, pra quem não tá vendo ele na câmera... Eu joguei basquete durante muito tempo, né? E o Brasil sempre teve presente na minha carreira como atleta. Intercâmbio, né? Meu irmão já jogou aqui também, então a gente
tinha um pouquinho de conhecimento sobre o basquete no Brasil, de alguma forma. E eu tinha esse desejo também, né? De jogar aqui, viver aqui, um pouquinho e tal. Mas só que um tio meu, ele é reverendo, pastor, agora não sei bem, mas ele é um pastor. E também tinha contatos muito bons aqui no Brasil. E conseguiu para mim uma bolsa de estudo, né? Então, e ele disse, olha, cara, ou você vai continuar com o basquete do jeito que tá, ou você para e dê esse passo aqui pensando no seu futuro. Porque basquete aqui, você já percebeu, na época eu estava com 3 anos já, você acha que é um momento legal de você parar e trilhar outros caminhos. Isso lá na Angola. Isso em Angola. Eu parei a refletir e falei, cara, faz todo sentido. O mercado aqui tá competitivo, tem muitos caras melhores do que eu. Acho que eu vou puxar aqui, vou fazer um stop and line, vou puxar aqui a linha. E foi assim que eu vim pro Brasil, né? E não foi uma bolsa pra jogar basquete junto? Não foi não. Era uma bolsa de estudo mesmo pra depois... Sempre de estudo, exatamente. Eu cheguei aqui, quase joguei em Bauru, né? Porque eu estudei em Bauru. Mas só que aí a minha coluna chegou no nível de estresse que não dava mais. Então eu tive que parar de jogar. E aí ingressei na faculdade e foi assim que eu vim para o Brasil. Mas não foi nada planejado, assim, sabe? Que legal. Foi tipo, surgiu uma oportunidade, eu abracei e tô aqui. E, por curiosidade, foi estudar o que exatamente? Engenheiro de produção, sou engenheiro de produção. Engenharia de produção? Sou engenheiro aqui, tudo bem. Pergunta que não quer calar. E agilidade, né? Como é que é a agilidade, por exemplo? Exato, boa. Na verdade, eu sou apaixonado por Lean. Eu estudei durante muito tempo sobre Lean Manufacturing. E o sonho do Lean nada mais é do que ser orientado ao cliente, né? Estudando sobre Lean, eu tive uma colega minha de faculdade, a Mayara Souza, que criou Cultivação. Ela estava trabalhando numa empresa no Sul, agora esqueci o nome, e ela comentou comigo, Teca, eu estou estudando um negócio chamado Agilidade, que tem muito a ver com o Lean que você curte, que e tal, pá. Eu falei, deixa eu ver um pouquinho mais sobre esse negócio. Ela me enviou alguns links de um vídeo que fica só às 10 em 5 minutos explicando. Isso é Lean, não tem uma diferença. Isso é Lean na veia, né? E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre agilidade, foi assim que já entrou na minha vida e fez toda a diferença, né? Gostei, então. Vou passar a palavra pra Thaís, mas eu já tenho uma pergunta pra te fazer, pra você refletir. Agilidade é Lean? Lean é agilidade? Segura. Thaís, tudo bem? Tudo bem. E a pergunta que eu queria saber com você é a agilidade que a gente tá vendo aqui. Como é que ela começou na sua carreira? Bem, a agilidade ela começou... eu entrei na IBM, eu era IBMista, e lá, quando eu cheguei, eu descobri um negócio chamado agilidade. Dentro da BRG, né, que são os grupos de afinidade, a gente começava... A líder do grupo de afinidade na época era uma agilista. Então ela começou a fazer as reuniões de uma forma que eu nunca tinha visto. E eu olhava assim, caraca, eu quero fazer assim também. Que coisa incrível. E aí eu comecei a procurar saber e tirar badge, né, tirar certificação. Só que aí depois que eu tirei a certificação, eu falei assim, tá, mas na certificação você vai ler o manifesto, é tudo muito simples, tudo dá certo. 5 valores, 12 princípios e tá tudo bem. Tranquilo. Só que aí eu achava que aquilo ainda ficava muito abstrato. Eu comecei a procurar, vou começar a querer fazer isso na prática. E aí foi quando eu comecei a procurar mentoria, comecei a tentar aplicar no próprio grupo de afinidade, comecei a aplicar na vida, e aí foi um caminho sem volta. Que legal. Apaixonada pelo... Quem tá vendo na câmera aqui, não tá só ouvindo, tá vendo pelo rosto e sorriso dela, pela paixão, pela agilidade. A agilidade é apaixonante, inclusive eu casei na agilidade, né? Opa! Pera! Para tudo! Como assim casou com a agilidade? Como assim? Conta pra gente. Meu marido, né, eu conheci, ele é trainer, né, lá na IBM, e aí a gente... Assim, poxa, eu precisava... Um colega nosso da BRG, né, do grupo de afinidade, falou, olha, vai ter um negócio aqui chamado Agile Beer. Agilidade com cerveja. Olha aí, onde foi dar. Eu falei assim, meu Deus, aí eu não entendi. Eu falei assim, agilidade com cerveja? O que é isso? Aí fui no evento como voluntária pra conhecer. Aí eu vi a palestra dele. Aí eu falei assim, poxa, eu queria saber um pouquinho mais de agilidade. Você podia me contar um pouquinho? Aí, né, Diego Mirabile. Qual que é o sobrenome dele? Agora seu também? Eu acho que é. Agora também. Laís Vicente Amirabile. Fala devagar o último. Amirabile. É quase admirável, né? Admirável. E aí ele foi meu mentor
né? A gente tem uma relação de muito carinho, respeito e um mentora o outro em vários assuntos até hoje. E foi assim que a gente começou a se conhecer mais e começou a ficar muito amigo. E essa admiração passou por um amor e estamos aqui. Muito bem, olha só, ó, agilidade também trazendo aí relações interessantes e apaixonantes. Que bom, muito legal. Muito legal ver o casal, conheço o Diego, amigo, também tive o prazer de conhecer o Thaís. Foi muito legal saber, nem sabia, né, na verdade, eu conheci que ele apareceu. Estava lá, foi um dia que você estava. Eu acho que a questão do Bira aí, você esqueceu, né, um pedaço. Eu fui no Rio de Janeiro, na IBM do Rio, eu lembro de dizer. Vamos pra Ana, vamos agora botar ela no meio, né? Mas que bom, fico muito feliz. Viu? Histórias que a gente não conhece. Ana, só Ana, tá tudo bem? Tá ótimo. Eu pergunto que o cara chama Zé, né? Então, o que é diferente do nome, eu já tô querendo perguntar se tá legal, porque é bem interessante outro nome. Como que a agilidade entrou na sua vida? Então, a Laís tava falando da Débora, né? Que era agilista, líder do grupo de afinidade. E a Débora, ela se afastou, né? Ela trocou de cargo e me convidou a me tornar líder do grupo de afinidade, né? E conversando com a Laís, né? A gente falou, vamos manter esse modo de trabalhar, porque ele funciona, vai dar bom. E aí a gente até brinca que a Laís virou um monstro, né? O card não pode ficar sem dono. Por que isso tá parado? Ela virou um monstro. Assim. Mas eu tô achando esse monstro, né? Aquele monstro de tipo aquela pessoa que faz, bom. que é monstro de tem que usar. Não. Porque a gente tava todo mundo aprendendo, só que a única que tava realmente debruçada na mentorização e tudo mais era ela. Então ela foi a ponta da lança ali para que a gente conseguisse alcançar os nossos objetivos. Olha o elogio, hein? A ponta da lança, aquele que quebra, que tá dando a frente, né? Então todo o impacto vem na ponta. Exatamente. Então, aí a partir daí a gente comecei a aprender com ela e até hoje estamos aí aprendendo. Que legal. Você também não casou com alguém da agilidade, não? Né? Porque eu sei que o Teca é casado. Não, eu casei com uma revisora de texto. Revisora de texto? Isso. Que legal. Ela é brasileira, né? É brasileira, Paulista. Não, também. E aí, olha, eu derrubando o microfone, tão emocionado que eu tô com as histórias aqui. Qual que foi o maior perrengue engraçado que vocês já passaram na agilidade? Perrengue engraçado, que hoje, na verdade, a gente dá risada. Mas assim, eu sei que tem perrengues que a gente quer chorar ainda, né? Teve uma retro que a gente tava fazendo, que a gente abriu o Gira. Eu não consigo lembrar nem quais eram as linhas. A gente tava com umas 8 linhas, assim, ó. Todas elas estavam, tipo, todas elas estavam bizarras, assim. Parece, sabe, Space Invaders? Que vai caindo e vai caindo e não tem referência, não tem nada. E ela olhava assim, ó, com uma cara, tipo... Eu acho que acho que tá errado isso aqui. Eu acho que eu não tô entendendo. Ela tá suprimindo a palavra que ela quer falar, eu acho. Ela não, dá errado. E foi bem desesperador, assim, mas foi engraçado. Hoje é engraçado. E não tá mais assim. O início, né? Por isso que um dos pontos da nossa palestra vai ser do caos ao ágil. Olha só. Perrengue. Nossa. Engraçado. Os tristes. Tem um, Deca? Olha. Você tem, eu tenho. Lá no PAG, lá, pelo menos te teve muitos lá. Não, mas teve uma pessoa que marcou muito. Eu, quando cheguei na PagSeguro, entrei como agile coach lá, tal, um time muito bom, muito bem mesmo. E a gente tinha que ministrar alguns treinamentos e tal, do KK21, com facilitação e facilitações e por aí fora. Teve uma facilitação em que eu gastei praticamente 15 minutos explicando o negócio. E no final eu perguntei, vocês entenderam? Não. Falei, por quê? Você fala muito rápido. Caralho. E eu, eu subi minha primeira facilitação. Eu tava todo nervoso. Suei pra caramba, falei pra caramba. Depois de 15, vocês entenderam? Não, ninguém entendeu. Já. Isso tá parecendo o meu perrengue, né? Porque teve bem no início, né? Quando você tá chegando num ambiente que até os termos, né? E a agilidade usa muitos termos muito próprios, às vezes. E muitos próprios de tecnologia também. Então, eu não sou uma pessoa de tecnologia. Então, quem tá lá de fora, às vezes,
que tá começando, que não é de tecnologia, então passa os perrengues, né? E aí, uma das minhas primeiras reuniões, e eu não tava entendendo absolutamente nada do que tava acontecendo ali. Sopa de letrinhas básicas da agilidade, né? Sabe, tá bom. Aí você sai da reunião e fala assim, legal, e agora o que eu tenho que fazer? Ai, cara. Mas aí, o bom é que depois, quando você entende que é um ambiente que é seguro o suficiente para que você possa levantar a mãozinha e falar, gente, não tô entendendo, aí as coisas fluem. Mas que legal. Mas no início, assim, que você ainda tá conhecendo, de vez em quando acontecia. Interações que deram errado com pessoas, gerentes, executivos. Eu tenho uma pra ajudar vocês. Normalmente, o host que é bom não conta história, mas eu tô vendo que eles estão muito pensando. O Zé me chamou aqui pra contar a minha vida e ele, filho da mãe, não contou antes. Zé, sem zoeira, acho que eu sou um homem de muita sorte, né? Pode ser isso. Eu nunca tive, assim, sabe, interações ruins em ambiente de trabalho. Sempre foram muito bons, sempre. Porque eu privo muito pelo ser humano, sabe? Eu tento me conectar o máximo possível, antes de qualquer coisa. Então nunca tive uma interação ruim, assim, sabe? Com lideranças, assim. Muito pelo contrário, foram todas muito... Até agora, né? Foram todas muito boas, sabe? Um perrengue ou outro, mas que, tipo, é algo pontual, sabe? Tipo, não é algo sistêmico, não é sistêmico, é só aquele momento... Esse momentozinho. Que a coisa acontece, normal. Entendeu? Mas não é algo que, tipo, que me deixou pra baixo, sabe? Foi uma coisa, tipo, não é sobre mim, é sobre a pessoa em si, sabe? Boa. A pessoa reconheceu, então... É um homem de sorte. Exatamente. Eu acho que eu sou um outlier. Ana, tem um? Eu acho que eu sigo na dele também, porque eu sou uma pessoa de comunicação, sou formada em design de jogos. Então, a entrega é sempre... Quem se comunica precisa estar preparado, né? Então, eu acho que as coisas também foram bem pontuais, mas eu tenho uma lembrança, assim, de eu querer trazer um projeto de diversidade para uma pessoa que era números. Números. Não Então, é a língua padrão que ele fala, né? Isso aí, pra quem não tá entendendo, todo mundo tem um padrão de conversa, de linguagem que você tem que entender, principalmente no momento que ele se encontra. Exato. Aí, no caso, ele é uma pessoa que tava querendo números. Números, e eu falando de contexto social, e histórico, e população, e IBGE. E ele me olhando, assim, tipo... Não conseguia processar, né? E ele ficou me olhando, assim. E eu falando, ele me olhando branco, assim, ó. Uma tela azul. E eu, putz, e agora, né? E aí eu tinha números, né? Mas eu tava querendo contextualizar Brasil e tal, porque muitas vezes a gente não consegue sair da nossa bolha, né? Exato. Então, quando chegou no número, olhando ele até brilhou, assim, ele falou, agora eu entendi o que ela tava falando. Ele precisava ali de uma pizza lá, um negócio, assim, pra olhar. O gráfico, né, ele de pizza. Ele precisava daquilo e foi interessante. Foi interessante. Não foi ruim, mas deu aquela suadinha, uns 2 minutinhos, aqueles suando frio. Tá leve, então eu nem vou contar meu, vou deixar a Isa contar. Não, assim, eu não tenho nada muito específico que eu possa contar. Mas o que a gente acaba percebendo, né, e tanto não só dentro da agilidade, mas também da diversidade, e às vezes eu trabalho com clientes, quando a gente tá falando de liderança, de chefia, né, eu acho que esse é o ponto que a Ana trouxe, é traduzir. Se você conseguir entender qual é a linguagem daquela pessoa e conseguir traduzir para aquela linguagem que ela tá... que soa melhor aos ouvidos dela, que faz sentido na cabeça dela, eu acho que é a fórmula. Porque o que tá se passando na minha cabeça, como eu faço as coisas, como eu tenho meu fluxo de raciocínio, ele vai ser diferente. Ainda mais quando você tá em níveis diferentes da empresa. Então, acaba que os perrengues que eu passei com liderança foram esses. Até a gente entender que eu preciso traduzir aquelas necessidades para a linguagem que aquela pessoa, né, naquele nível hierárquico, naquela realidade diferente entenda, aí a gente passa por uns perrengues em si. E perrengue, assim, tipo, a gente vai fazer... Até com o tom dele que foi facilitar e acabou, né? Dando erro. Vou contar um pra vocês que eu já vou partilhar, né? Senão eu vou ficar só aqui perguntando. Normalmente o host bom não conta suas histórias, mas eu vou contar aqui. Eu fui fazer um trabalho e quem contratou foi o CEO. Então ele que sabia quem eu era. Então, tudo bem, avisou todo mundo, fui lá. Quando eu cheguei, o CTO pediu pra participar de uma reunião. Imagina você chegar na empresa, vem aqui. Aí eu, não, participa da nossa reunião que eu queria a sua opinião. Aí eu já fiquei meio assim, porque eu não conhecia ninguém. Acabei de chegar e fui numa reunião que tava todo o time de desenvolvimento, que chamou o departamento, o diretor comercial, que eles queriam apresentar o que eles estavam desenvolvendo para a área comercial da companhia, utilizar ali uma ferramenta nova e tal. E aí eles fizeram a apresentação lá de 40 minutos, mostrando e tal.
Aí ele terminou a reunião, saiu todo mundo, eu fui sair junto, o CTO não fica aqui. Como é que é o negócio? A sala era pequenininha, todo mundo esmagado, eu fiquei em pé do lado de um dos filhos do dono da empresa, fundador da empresa, e não tinha onde passar. Porque o cara que sentou na última cadeira, ele não sabe, se pegasse fogo, ele era o último a morrer, porque não dava pra sair, de tão pequenininho que tava e cheio de gente. Quando ele virou pra mim e perguntou, e aí, o que você achou? E aí a gente tem que entender, interpretar quem é, só que eu não tinha informação nenhuma que era aquela pessoa. E aí eu fui ponderando, olha, que legal, aconteceu isso, fui elogiando ali, né? Mas você lembra uma hora que apareceu na tela aqui e apareceu uma janela onde tem os campos pro pessoal preencher? Então naquela janela assim, você viu que tinha tipo 40 campos? E naquela janela, na verdade, tinha umas 15 abas. E as 15 abas também tinha 40 campos? Quer dizer, estão vendo, né, a complexidade da tela. User-friendly pra caramba. Eu falei, então, quando a gente olha assim, tem um padrão que provavelmente a sua equipe, ela tá usando técnicas antigas de 1990 para desenvolver o software. O homem não sabia o que fazer, ele ficava assim, né? E eu em pé assim, e aí quando eu vi que ele começou a ficar vermelho, e aí ele explodiu. Você tem que prestar atenção nas suas provocações. E ele não podia me brigar, ele não podia xingar, porque quem tinha me contratado era o CEO, e ele me pediu pra conversar. E aí foi aquele momento que um agilista deveria ter. Pelo menos hoje eu tenho esse reconhecimento, né? Eu reconheço o auto-reconhecimento. Eu virei pra ele e falei assim, muito obrigado por você compartilhar a sua insatisfação, que ele ficou vermelho e começou a falar. A minha intenção nunca foi de ofender, e que bom que dá pra ter conversas de adulto. Porque eu coloquei, você traz o seu ponto, eu digo pra você o que era apenas o que eu estava vendo e que era um fato, que a intenção não era magoar, manifestar e falar que aquilo era uma porcaria, nunca usei esse termo, e dá pra ver o quanto que a empresa tem profissionais bons aqui como você, e eu acho que vai dar uma parceria muito bonita. Aí ele foi lá e me levou pra almoçar. Quem pagou o almoço? Falando em perrengue, cara, acho que você comentou aqui um ponto que eu passei também no início da minha carreira com relação a conversas difíceis. Estava numa área em que havia uma gestora que era tida como alguém muito agressiva, sabe, na sua abordagem, por aí fora. Mas comigo era assim, eles estavam muito bem, sabe? Eu não enxergava isso, só que o time enxergava isso. E aí entrou uma coordenadora que conseguiu fazer um trabalho assim, humano mesmo, sabe, com a galera, e os números mudaram. E essa gestora se sentiu de alguma forma excluída desse processo e começou a contaminar o ambiente com a sua grosseria. Chegou ao ponto de gritar com a coordenadora, assim, e tal, sabe? E a pessoa me relatou isso. Falei, não, eu fui tocar uma ideia, falei, o que está acontecendo? Ela me conta uma versão, eu fico conversando com a coordenadora que me conta outra versão. Mas tudo bem. E aí, como é que eu me comportei? Como um garoto de recado. Ouvi aqui, ouvi ali, ouvi aqui, ouvi ali. E no final, chegou o ponto de as duas coisas saíram em via de fato, assim, sabe? Nossa. E eu era o agente de mudança que tava aí pra facilitar. Bom, pelo menos ele é grande o suficiente pra separar, né? Essa conversa. Pega umas situações pra facilitar, Não, então, mas o ponto é, eu não tive tempestividade suficiente para, vamos conversar aqui como adulto, como você teve. E, gente, não tá legal. O time está enxergando esse comportamento tem gerado esse tipo de insegurança das pessoas, e então o ambiente é insalubre. Vamos mudar esse negócio aqui. Mas aí eu não, com medo também de conflito e tal, só ouvi aqui, ouvi ali, ouvi aqui, ouvi ali. No final, eu abracei a outra, mas não consegui problema, sabe? Então, isso foi um ponto que eu, como agilista e facilitador, agente de mudança, a gente precisa estar preparado para ter conversas difíceis, sabe? Para ser esse indutor para esse tipo de conversa. Não necessariamente a gente vai ter a solução ou a resposta que o ambiente precisa, mas fazer as pessoas conversarem no final do dia, acho que essa é a missão mais nobre de um agilista, sabe? Opa, repete aí a frase final, vai dar corte aqui, repete aí. Acho que conseguir fazer com que as pessoas conversem no final do dia é a missão mais nobre de um agilista. Fazer com que os porcos espinhos se abracem, sabe, sem se machucar. Acho que essa é a missão mais nobre, né, do nosso trampo aqui. Construir pontes, né? Exato. Derrubar o muro. Falando em pontes e em conversa um pouco difícil, pelo menos para algumas pessoas, eu queria trazer um ponto aqui que a gente vive
E vocês duas vão palestrar amanhã sobre uma das experiências maravilhosas que vocês tiveram na IBM. Que todo mundo é diferente. Uma das coisas que a gente tava falando, né? Todo mundo é diferente, todo mundo tem a sua ideia. Na agilidade a gente fala muito sobre respeito, sobre a diversidade, sobre as diferenças. E essa diferença hoje é uma potência nas empresas, certo? Quanto mais pessoas, sou do interiorzão, saí da minha bolha, né? Cada um é de uma forma, tem a sua história, tem a sua cor. E eu queria que vocês compartilhasse, mas eu falei para falar da gente, né, e não falar do mundo, sem dar muito spoiler da palestra de vocês, começando com vocês duas, Ana e Anaísa, o que fez de diferença ou quais são os pontos que a gente pode aprender sobre essa questão de respeito e ver e valorizar a diferença entre as pessoas. No caso aqui, somos negros, estão nessa mesa nesse momento, mas acho que o respeito cabe em qualquer mesa, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre as coisas boas que as pessoas possam aprender, que eu tenho eu particularmente penso sempre assim, vamos trazer informações boas para as pessoas, às vezes, né, dar uma cutucadinha, obviamente, né, a dificuldade faz a gente melhorar, né, que vocês possam compartilhar, que a gente possa estar aprendendo. Eu acho que entender o ponto de partida e o seu lugar de fala é essencial, sabe? Não só quando a gente fala de diversidade, inclusão, mas em todos os âmbitos da nossa vida, sabe? Entender o seu ponto de partida e o seu lugar de fala. Porque você reconhece os seus privilégios, você reconhece as suas limitações, você reconhece as suas potências, né? E você aceita ser vulnerável para acolher o seu erro, entender que você vai errar e que as pessoas ao seu redor também vão, e consegue exercer melhor a empatia, sabe? Porque as discussões que a gente traz, eu pelo menos, não é pra gente pensar só em diversidade e inclusão, né? Porque não adianta nada você ter diversidade, você ter a inclusão, se a gente não consegue entender o conceito também de equidade. E a equidade, para ela vir, você precisa da empatia. A empatia, para existir, você precisa ser vulnerável. Para você ser vulnerável, você precisa se conhecer. Para você se conhecer, tem o seu ponto de partida. Então, acho que é tudo uma grande engrenagem, assim. Adorei a forma que você fatiou essa construção, né? Então, para quem estiver ouvindo, quem tá ouvindo a gente aqui ao vivo no Agile Brasil 2023 e quem estiver assistindo depois do Reinvenção no podcast, você deu, acho que isso foi uma coisa que eu adorei, que é o primeiro passo. Se eu não me engano, é se conhecer, é isso? É se conhecer, é o seu ponto de partida. Né? Muito legal isso. Daí você vai entender o seu lugar de fala. Eu sou uma mulher cis, negra, lésbica, da Zona Leste de São Paulo. Esse é o meu ponto de partida. Né? E daqui eu tenho os meus lugares de fala e vou construindo outros lugares também que são meus e nossos. Que legal. Então, a primeira dica que a Ana, eu peguei pra mim é se conhecer, né? Se autoconhecer, e aí, a partir desse ponto, a gente dá pra frente. Então é isso. Complementando aqui a Ana, e aí eu, como consultora, não posso deixar de pegar essa palhinha, porque eu acho que esse é o ponto, né? Quando a gente está falando de lugar de fala, né? Às vezes acontecem muitas confusões a partir eu não tenho lugar de fala, então eu me omito, e esse não é o ponto, né? Lugar de fala todo mundo tem sobre todos os assuntos. O ponto é esse exercício que a Ana trouxe, é entender qual é o meu lugar. E aí, a partir desse momento também, a gente consegue entender quais são as potências das outras pessoas. Quando a gente tem um time onde você tem vários lugares diferentes, várias experiências diferentes, eu acho esse é o que a gente mais fala quando a gente está falando de diversidade, quando a gente está falando de liderança, quando a gente está falando de times, né, potentes, e que é mais difícil de implementar. Mais difícil de seguir, né? Porque apesar de na teoria ser muito simples falar, não, vamos montar times diversos, vamos aproveitar a potencialidade das pessoas, mas na prática isso não é fácil, porque você ter um time que não pensa tudo igual, que não tem o mesmo, não parte do mesmo ponto de início, dá mais trabalho. Você tem aquela curva de aprendizagem, você tem aquela curva de produtividade, mas quando isso chega, ela tem um potencial muito maior. Então, quando a gente está falando de diversidade, a gente precisa
de ter também a paciência para fazer essa curva de aprendizagem. Porque não é um assunto que é super explorado há 20 anos. É um assunto que ele é muito explorado na potência que ele está sendo, é muito recente. Então a gente também tem que ter um pouco de paciência e empatia com a gente e com as outras pessoas. Não que isso seja justificativa para a falta de interesse ou parar. Mas é importante a gente também fazer essa curva de aprendizado. Que legal, que profundo. Poxa, eu quero agradecer vocês duas já aqui, que pra mim tá sendo maravilhoso. Meu querido amigo. Eu gostei demais do que vocês falaram. Eu acho que a gente precisa se convidar, na verdade, a fazer o seguinte exercício, né? A gente fala muito sobre diversidade e inclusão, que é muito bonito. A gente fala muito de diversidade, é convidar para festa, né? Inclusão, chamar para dançar. Só que e o pertencimento? Exato. Tá. Onde é que fica isso? Porque muitas das vezes a gente exclui pessoas dessa festa, sabe? Então a gente precisa, como organização, criar espaços que sejam inclusivos, mas não inclusivo onde você tem um monte de coloração na empresa por coloração. Mas você tem uma intencionalidade de criar um ambiente que seja diverso, pensando no negócio. Exato. Porque a gente linka muito pouco diversidade com prosperidade do negócio. Eu acho que a gente tenta a reduzir o debate ou a tentar falar sobre diversidade de uma forma muito rasa. Sim. Porque quando a gente coloca número na mesa, um time mais diverso é um time que entrega mais e melhor, que entrega a coisa certa, no momento certo. Por quê? Porque você vai ter múltiplos olhares sobre o problema do cliente. Então, diversidade, na verdade, a gente está falando de como tornar uma empresa centralizada no cliente. Porque nós temos vários tipos de clientes e temos vários tipos de problema. E as empresas, normalmente, quando falamos de problema, dizem que pode ter problema. Está pegando fogo, precisa apagar esse fogo. A gente tem um desvio padrão, a gente tinha um padrão, esse padrão está decaindo em alguma coisa, a gente precisa elevar a empresa para um outro patamar e precisamos inovar. Outra é inovar. Como é que você inova sem ter um time diverso? Que legal, viu? Então a gente precisa começar a associar as coisas, de falar sobre diversidade e inclusão, não é balela, não é para, como se diz no Brasil, para inglês ver. Não, a gente está falando de saúde financeira da empresa. Do que trouxe até aqui, não é que leva onde você quer chegar. E hoje em dia, o mundo está cada vez mais diverso. No mercado está demandando mais diversidade de produto. A gente negra aqui, a gente é sedento por produtos que tenham fit com a nossa necessidade. Sim. A gente precisa se reconhecer nesse produto. Mas como é que você vai conseguir atingir o povo negro, ou o público-alvo negro, se a tua empresa, no teu time, não tem ninguém negro? Vou dar um exemplo bem rápido para fechar aqui. Perfeito. A minha esposa, como eu disse, ela é revisora. Ela participou de uma reunião estratégica sobre o lançamento de um novo livro, né, que eles iam lançar. E esse livro, na capa do livro, tinha uma imagem que era muito ofensiva para o povo negro. Porém, quando se criou o livro, era todo mundo branco. Quando foram apresentar para esse comitê, a esposa disse: gente, isso é um absurdo. Como assim é um absurdo? Como vocês estão caracterizando o povo negro? Um povo sujo, feio, pobre. Ou seja, não tem nenhum negro rico, não tem nenhum negro que se cuida, porque com aquela imagem era um branco correndo, se alimentando bem, era um negro praticamente pedindo esmola, comendo um monte de hambúrguer. Ou seja, é toda uma caracterização do negro que não levou em consideração esses pontos que minha esposa trouxe, entendeu? Porque é um time que não é diverso. Então, digo, fala sobre isso. Olha só, e esse livro ia sair, imagina como ficaria a imagem da empresa. Com certeza. Então, ela conseguiu mudar praticamente toda uma estratégia para ter uma diversa. Né? Olha, pra mim, o papo inteiro das histórias, a gente deu risada, aprendi. Quando tiver nervoso, eu já entendi que eu não vou fazer facilitação. Pra falar e ninguém entender nada. Então cada um trouxe aqui uma coisa maravilhosa. E esse final, eu vou contar pra mim, tá? Pô, foi maravilhoso que vocês colocaram. E se eu fosse sumarizar aqui, é uma das coisas que eu mais tenho falado para vários lugares, que principalmente para os amigos estrangeiros, que o mundo tá começando a conhecer. Vê se faz sentido o que eu vou falar para vocês. É a primeira vez que eu vou falar no podcast isso. Sempre falei no one-on-one. Que o mundo tá entendendo, tá começando a ver um pouquinho da realidade do que é o Brasil.
que é um povo totalmente misturado. E agora todos os países do mundo estão começando a cada vez mais ter a mesma coisa. Quer dizer, a gente mal sabe quem é brasileiro. Quando a gente sai pra fora, a gente não sabe quem é brasileiro. Qualquer um que estiver na rua pode ser um brasileiro. Pode ser um banco ruivo, pode ser um bonitão negão, que nem o nosso amigo Teca aqui, alto. Pode ser uma moça linda com cabelo comprido, cabelo curto, ou um cabelo enrolado meio italiano, meio sei lá quem que é o cara. Sou eu que tudo. Se eu deixar a barba crescer, me acha que eu sou árabe. Tô falando o que acontece comigo. Se eu deixar sem barba, me acha que eu sou italiano do sul, que é meio queimadinho. O Brasil é essa diversidade. E eu acho que agora, e o jeito que vocês falaram, de colocar as empresas olharem para a diversidade sem segregar, acho que eu vou usar esse termo aqui que você separou, né? Sem criar várias. Você usou outra palavra, né, Teca? Colorismo. Colorismo. Colorir a organização. Na verdade, somos um só e a gente tem que ter essa grande mistura. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Esse aprendizado que tá muito claro que vocês três falaram aqui. Eu acho que é isso que vai fazer com que as empresas tenham resultado e, em contrapartida, todos nós vamos ganhar. E também vai ajudar as pessoas a crescer no seu salário, no seu intelecto, no seu conhecimento. E se isso realmente acontecer, nos próximos anos a gente só vai ver o nosso país crescer efetivamente em todos os sentidos, inclusive financeiros e de mercado. Zé, só um ponto rapidão aqui, claro. Preciso falar isso. Amanhã, no Jaio Brasil, vai ser lançado, né, vamos oficializar, na verdade, né, a comunidade preta ágil, né? Agilidade preta, né? Sim. Então, quem estiver aqui, por favor, compareça aí, dá aquela força, porque a ideia é essa. A ideia é trazer mais diversidade, trazer mais integração, trazer um ambiente que as pessoas possam compreender, como você falou, sem distinção de cor, raça, gênero, por aí fora. Então, a Agilidade Preta tem esse propósito mesmo também, sabe? Que legal. De mudar essa narrativa de que a agilidade só tem um olhar branco europeu, mas que também se tem um olhar africano e de pretos. Né? E convido todas as pessoas, né, para esse momento. E lembrando, né, pessoas negras também têm deficiência, pessoas negras são mulheres, pessoas negras são baixas, são altas, são gordas, são todas as características, têm todas as idades. E é importante com que a gente valorize essa diversidade também da negritude, né? Então, o nosso propósito é levar e potencializar a comunidade preta na sua grande plenitude, né? E dentro da sua maior diversidade. Tudo bem, o convite fica para todo mundo, certo? Exato. Independente se você é preto ou não, o convite é para todo. Exatamente. Se você é negro ou não, tá lá o convite amanhã. É às 5, não é isso? Vai ser 18. É 18 horas. 18 ou 6 horas, porque a gente não vai ter keynote à tarde, vai ser o lançamento da comunidade preta. Fica o convite para todo mundo, quem estiver nos ouvindo aí, amanhã, às 18 horas, a gente se vê lá. Ana, muito obrigado. Teca, muito obrigado. Laís, um prazer imenso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido também. Galera, Reinvenção em Ação, a Jaio Brasil 2023. E a gente se vê no próximo episódio, beleza? Obrigado, um abração. Tchau, tchau, galera. Tchau, obrigada. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.